E aí, você ficou sabendo como foi a reunião do Bolsonaro com os embaixadores sobre as eleições deste ano? Primeiro que o motivo da reunião foi justamente pelo fato do TSE, o Fachin principalmente, estar se reunindo com embaixadores e representantes de outros países para mostrar a seguridade das eleições no Brasil, justamente para evitar qualquer tese bolsonarista de contestar o resultado final das eleições em outubro. Então o Fachin está se antecipando e o Bolsonaro fez uma reação. O Bolsonaro estava puto com isso e fez uma reação chamando para essa reunião. Claro que ele não convocou todos os embaixadores, por exemplo, a galera da China não foi convidada, mas não tem embaixador da China por enquanto. Mas convidou dos Estados Unidos também que tá sem embaixador, muito estranho isso. E o discurso do Bolsonaro foi algo assim, constrangedor, para não dizer outras palavras mais pesadas. Cara, primeiro que ele usou só de teoria da conspiração. Teoria da conspiração o tempo inteiro. A principal fonte dos slides do Bolsonaro era o Jornal da Cidade. Sabe o que é o Jornal da Cidade, cara? É um blog que tá desmonetizado por mais de 300 empresas, tiraram dinheiro desse blog. O Google AdSense não permite que entre dinheiro para esse blog por espalhar fake news. E a principal fonte do Bolsonaro era justamente um blog de fake news. Outra lenda que o Bolsonaro tentou reviver nessa reunião foi justamente a invasão hacker ao site do TSE. Coisa que o cara de fato entrou no site, não conseguiu pegar nada, porque tava diversos bloqueios dentro do site, foi embora, a própria Polícia Federal falou que não aconteceu nada, e o Bolsonaro inventou, né? Ele cometeu crime, claro que ele vazou o sigilo da investigação, que tá lá, qualquer pessoa que pegar e ler vai ver que não deu em nada, que o Bolsonaro alega que na eleição de 2018 tentavam apertar o número dele e não aparecia a foto dele, aparecia do Haddad, em alguns casos não aparecia foto nenhuma, mas isso é uma grande mentira, porque eu presenciei a burrice de um bolsonarista, e o trabalho na eleição, eu presenciei de fato, uma menina tentando votar e criou a fila, falou, não, essa urna tá com problema, não sei o que, eu quero conseguir votar, meu voto não tá entrando, aparece o número do meu candidato, não entra o nome de ninguém, não entra a cara de ninguém. Aí eu já puto lá, né, falei, pera aí, pedi a autorização de todos que estavam presentes pra ir auxiliar a menina na urna eletrônica. E nisso, a menina estava tentando votar 17 para governador. 17. E não existia 17 para governador no Rio de Janeiro, onde eu moro, mostrando a burrice de um eleitor bolsonarista. Então esse é o que eles alegam que é fraude. Fraude é burrice, a burrice virou fraude, porque eles não se entendem mais como burros. A internet deu voz aos burros e eles não têm modéstia. Antigamente o cara que era burro ficava tranquilão na dele escutando. Agora ele se sente no direito de falar pra caramba sobre qualquer assunto. Após os ataques às urnas, que também não tiveram efeito, os embaixadores cagaram pra isso, começou-se ataque aos ministros, né? Falando que o Barroso era advogado de um terrorista. Nossa, é a profissão de advogado você, mano. Com alguém te contrata, você vai servir. É tipo médico, né? Que vai atender alguém que tomou um tiro, pode ser quem for, ele tem que atender. Depois inventou lá que o Alexandre de Moraes era advogado do PCC também, ele não citou o PCC, né? Com medo. E por fim, ele ataca o Fachin, falando que o Fachin é do PT, filiado ao MST, que é justamente ele que vai ajudar o Lula a se eleger porque ele soltou o Lula da cadeia. Para de mentir, Bolsonaro. Você não é tão burro assim. Os seus seguidores são. O seguidor é burro. Você não é. Não foi o Fachin que soltou o Lula. O Fachin ajudou a prender o Lula. Ele ajudou. Tanto que naquela votação pro voto de segunda instância ou do habeas corpus do Lula, ele votou contra, pro Lula continuar preso e o Lula ficar inelegível. O Fachin, no final, depois de tanto tempo, ele vota pela suspeição do Moro justamente para tentar manter as falsas provas, que não existiam, na verdade, que o Moro tem no processo. Ele foi aliviar a situação do Moro. O Fachin é um lavajatista. O Fachin foi aliviar o Moro, ele não foi aliviar o Lula, ele não tinha mais saída. O Lula tinha que ser solto pela lei. Outro momento constrangedor foi a caligrafia. Eles conseguiram errar palavras da língua inglesa, e não só as palavras, mas conseguiram traduzir textos de forma errada. Por exemplo, o texto que falava sobre a invasão do Capitólio. Se você pensar, amadorismo, foi lá no Google Tradutor, usou o Google Tradutor e deu aqueles erros, né? Normal assim de tradução. Mas só se você pegar a frase e colocar no Google Tradutor, a tradução sai correta. Na verdade, foi alguém contratado pelo governo que traduziu daquela maneira. Se você é burro, você se cerca de burros pra você continuar se achando inteligente. E por fim, a reação dos embaixadores, né? Todo mundo já deve ter visto um videozinho na internet do Bolsonaro encerrando, e ao encerrar não tem som nenhum acontecendo. Rolaram pequenos aplausos, só foi pouquinha coisa, principalmente dos aliados dele, claro, 5, 6, 7 pessoas no máximo. Passa uns 30 segundos de constrangimento, ele encerra novamente pra ver se teriam novos aplausos. E aí, de fato, rolam outros aplausos mais tímidos assim dos embaixadores, mas pouca coisa. A
reação dos embaixadores foi de críticas, constrangimento e algo que já estava sendo ensaiado pelos embaixadores agora ganhou mais força, que é o seguinte: assim que sair o resultado das eleições, os embaixadores e os presidentes desses países vão reconhecer de imediato a vitória do Lula. E é justamente esse é o medo do Bolsonaro. O Bolsonaro ele quer tumultuar, mas se os outros países do mundo começarem a reconhecer de maneira imediata a eleição quando o Lula ganhar, ele vai ficar cada vez mais isolado. Inclusive ele se isolou internamente, né? A galera da campanha dele já desistiu agora de fazer o Bolsonaro mais moderado. Mas claro, uma coisa tem que ser avaliada. Essa coisa do Bolsonaro mais radicalizado é ruim ou é bom para os projetos dele? Porque o projeto do Bolsonaro não é mais ganhar a eleição. O projeto do Bolsonaro é dar um golpe. Então esse Bolsonaro mais radicalizado, ele vai falar justamente para quem tem disposição de pegar em armas pelos ideais dele. E antes de encerrar, eu só queria explicar o seguinte: é praticamente impossível hackear as urnas eletrônicas, tá? Não inventa. São milhares. O Brasil tem 5 mil municípios. Quantos bairros existem no Brasil? São milhares e milhares de urnas. Para você hackear uma urna é a coisa mais difícil do mundo. Você tem que passar por várias criptografias. Quando você terminar de hackear uma, você vai ter que hackear outra, que é uma criptografia aleatória totalmente diferente. Então é impossível fazer um hackeamento de urnas que possa um dia fazer uma diferença para a eleição do executivo, de deputados, de senadores também. É impossível. Impossível. Então para com essa lenda.